Olá, investidor. O meu nome é Wagner Caetano. Hoje, dia 20 de março de 2020, meio-dia e 59. Eu inicio agora o programa Radar e voltaremos com essa iniciativa gratuita no dia 30 de março, uma vez que semana que vem será dedicada aos alunos da Imersão Técnica 10. Iniciativas como cenário em vídeo, na mira do trader, cenário e grupo gratuito do Telegram também voltarão no dia 30 de março, né? Então na semana que vem a imersão ocorrerá dias 24 e 25, mas a gente tem esse hábito, né, de uma dedicação exclusiva aos alunos. Eu conto com a compreensão de todos. O seu like é importante, pessoal. Se você puder compartilhar o vídeo, achar que o conteúdo é útil, nós agradecemos e vamos aos estudos. Quem quiser fazer imersão, eu não posso garantir que é possível, mas manda um e-mail para suporte@toptraders.com.br, talvez seja, ok? Vai falar lá com o pessoal que controla da minha equipe, talvez seja possível. Bom, hoje nós temos aí os bancos centrais, né, injetando dinheiro na economia. Fed a todo momento sai nas plataformas alguma iniciativa de injeção de liquidez. Isso começou desde a madrugada. Bolsa do Japão não trabalhou, mas da China, por exemplo, já fechou em alta. E nós temos valorização na Europa, porém longe das máximas. Então vamos ver. Eu vou usar o TradingView, porque aí a gente consegue com mais facilidade ver aquela história da porcentagem no semanal e tal. Comecemos pela Bolsa da China, Xangai. Na semana, uma queda de 4,91. Essa figura foi plenamente cumprida, foi realmente um rompimento falso de 3.058. O eixo da figura é um M, né? 2878, ela veio aqui na base a 2685. O que nós temos no ponto final da figura é um martelo que foi acionado aos 2736. Então, assim, em condições normais, eu diria que nós temos um fundo confirmado. Então, nós temos um fundo confirmado? Temos. A questão é se ele será desenvolvido pelo menos até a média, um movimento de repique. Aí nós temos a Bolsa da França. Vamos ver na semana. Uma queda de 1,70. Deixou um martelo no semanal extremamente longe da média móvel de 21 períodos. É um sinal forte. E no diário, aparentemente, temos aqui uma espécie de acumulação. A máxima do candle, que teve a mínima menor aos 3,962, foi acionada, enfim. Aparentemente temos um sinal de fundo na Bolsa da França. Temos um martelo no índice DAX, hoje subindo forte. Isso no semanal é um sinal forte. A todo momento, eu comentava que o sinal do dia 16 a 8255 ainda está preservado. E se houver, eu acho difícil, mas de repente um fechamento acima desse patamar na sessão de hoje reforçaria o sinal. E se esse gap permanecer aberto por mais 1 ou 2 dias, aí ele vai provavelmente ser caracterizado como um gap de fuga. Aí temos a Bolsa de Londres. Também um martelo sendo formado. Na semana, uma baixa de 2,85. No diário, a máxima do dia 16, que foi o candle que marcou a mínima, né? É 5,366. Talvez, né? Feche acima disso hoje, apesar de eu achar difícil. Mas o que parece é que nós temos aqui uma
acumulação de preços para um repique até a média de 21. É o que eu interpreto nesse momento. Aí vejamos a seguir o índice Nasdaq, a bolsa de tecnologia norte-americana. Um big martelo, né? E provavelmente teremos fechamento acima de 7292. Talvez, né, se subir mais um pouco aqui, que seria esse fundo anterior, ou perto disso. É um sinal importante. Qual que é a queda na semana por enquanto? 8,91. Né, as bolsas americanas chegaram a trabalhar antes da abertura aqui no Brasil com a alta de perto de 2%, por exemplo, o índice Nasdaq bateu o máximo hoje a 7354, né? Tá 200 pontos abaixo. Mas esse candle do dia 18, qual que é a máxima? É 7182. Então levemente abaixo. Então a briga está aqui para ver se ele será acionado ou não. Mas assim, pode ser meio fantasioso pensar isso no momento, mas aparentemente a gente tem um V, né? E esse V traria o índice Nasdaq a 9.000 pontos ao longo do tempo. Aí temos S&P. Vamos ver no semanal. Uma queda de 12% por enquanto. E o candle do dia 18, a mínima preservada, agora está em território negativo S&P. A máxima seria 2453. Como está desanimando aqui, talvez não acione. Eu até comentava, hoje eu fiz um informe cenário, né? Eu falei, ok, as bolsas estão subindo, mas o difícil é a quebra de paradigma, né? É a bolsa mudar um comportamento padrão de devolver a alta na parte da tarde às sextas-feiras, com medo, com receio aí do que possa vir no final de semana. Então, aparentemente, o padrão está sendo repetido. Aí temos o Dow Jones. Eu com essa baixa do dólar que nós tivemos nos últimos dias, né, de ontem para hoje, e com o repique do índice, a gente preferiu ficar fora dos futuros, o meu grupo, e manter a carteira de ações, hein? Agora a gente procura um movimento distorcido, tanto no mini índice quanto no mini dólar, para voltar às posições. O Dow Jones, queda na semana de 13,71, desanimando aí agora à tarde. Onde seria o acionamento do martelo do dia 18, 20,490. Desanimando assim é difícil, né? Porque por tudo que o Fed fez hoje as bolsas não firmaram, então realmente é um cenário ainda bastante desafiador. Aí nós temos o EWZ, a ETF brasileira negociada em Nova York. Uma queda de 20%, mas deixando um martelo. No diário, uma alta de 4,82, mas que já foi bem maior hoje. Aqui, né, o candle que marcou a mínima do movimento foi ontem. A máxima desse candle 23,25. Um fechamento acima, em teoria, em tese, confirmaria fundo, mas aí se acontece alguma coisa esdrúxula no final de semana, que é isso que eu busco para voltar a me posicionar no mini índice e no mini dólar, principalmente no mini índice, aí pode ir por terra essa leitura. Aí nós temos o VIX, né, que é o índice do medo, de volatilidade, vamos ver na semana. Uma alta ainda de 9,27, mas deixando um candle de topo no semanal, que é uma estrela cadente, a Shooting Star. Quando a gente traz para o diário, parece que temos aqui um topo arredondado. Né, ele vai na manha do gato, como diz o poeta, marcou a máxima na mesma região 4 sessões seguidas e tal. Nós temos o DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas, né? O dólar subiu muito forte. E agora temos um enforcado aqui, que é um sinal de topo, mas não sei se vai acionar aqui perdendo a mínima, né? Tá quase na máxima. Nós temos o USD BRL, hoje o dólar, daqui é como se fosse o dólar à vista, né?
Esse candle é uma estrela cadente, mas poderia ser admitido praticamente como doji lápide também. Qual que é a mínima? 5069, tá? 5069 tá 5006, quer dizer, tá acionando o padrão. Então a gente tem um sinal de topo aí no dólar à vista sendo acionado. E quando a gente parte para o dólar futuro, nós temos uma estrela cadente no dia 18, dia 19 temos um engolfo, e hoje, né, qual que é a mínima de estrela cadente? 5057, tá 5011, quer dizer, tá acionando. Aí quando a gente vem no intraday, eu tinha apontado isso ontem, um ombro, cabeça, ombra, né, que line foi perdida. Esse gap foi fechado, né? Em tese vem no 4.960 para definir a força do movimento aqui, enquanto abaixo de 5.009 eu acho que esse ponto é alvo, mas acima do 5.009 pode vir na média de 21 de novo aqui o dólar futuro. Falemos das criptomoedas, Bitcoin na tela. Enquanto vos falo, maior silêncio aqui no escritório, quarentena, né? Comércio totalmente fechado em São Paulo, com poucas exceções. Só está aberto posto de gasolina, farmácia, lojas para animais, para pet, né? Padaria, alguns poucos restaurantes. Parece o cenário de Eu Sou a Lenda, impressionante. O Bitcoin nós tínhamos comentado que ele apontava a compra, né, desde o rompimento da máxima do dia 13, que foi 5.973, ou uma compra mais ousada a partir do dia 16 com stop abaixo da mínima do dia anterior e em nenhum momento foi estopado. O repique foi cumprido. Para quem trabalha com guerrilha, eu acho que poderia realizar lucro aqui perto da média. Ou de repente trabalhar com stop abaixo da mínima de hoje e manter a posição, realizar parcial devido à volatilidade. Eu realizaria parcial se tivesse posicionado pelo menos a metade. O Ether nós tivemos um movimento parecido, né? Aí já tem uma sombra superior. Eu tomaria esse ponto como base, que é 145. Acima dele eu manteria, abaixo dele eu liquidaria a posição. Aí temos o Litecoin. Litecoin também não se aproximou tanto da média quanto o Bitcoin. Eu tomaria o 40641 como base. Eu colocaria esse ponto como stop. E aí, por fim, temos o Monero. O Monero, eu tomaria esse ponto aqui como base, que é o ponto mais alto da confusão. A máxima do dia 15 a 41745. Abaixo disso, acionaria stop. Se tocasse a média, eu colocaria o lucro todo no bolso. Aí nós temos o petróleo. Crude Oil WTI chegou a subir muito forte na madrugada, depois arrefeceu, né? Pra vocês terem uma ideia, chegou a trabalhar a 28,50, tá 24,17. Esse ponto para mim é a base. Somente um fechamento acima de 27,40 poderia passar confiança. Tentou hoje, ontem, anteontem não conseguiu. E aí nós temos o Brent. Hoje não, o Brent realmente, essa fonte que eu utilizo do Brent foi somente até o dia 18. Aí eu fico naquela dúvida, será que o Brent está 29,30 mesmo? Vamos ver aqui no conferir no investing.com. Vamos aqui em commodities, né? Eu acho que o momento
Opinião minha, né? É para agredir na carteira de ações e ter cautela no mini índice e mini dólar. Só pegar a oportunidade mais exótica, esdrúxula, aqueles movimentos frenéticos. Claro, né? Se posicionando na ponta contrária, quando tem um grande exagero e tal. A gente tem ainda a distorção, né? Por exemplo, o Brent aqui tá 27,29. Aqui tá 29,30. Então, acho que tá errado aqui essa fonte. Vamos ver essa outra. Essa daqui acho que está mais correta, apesar da casa decimal ela ser diferente, né? Mas está mais perto aqui do 27,7,5. O que a gente percebe é uma tentativa, né, de formação de fundo. Tem um arame, mas o candle que começa a desenvolver o movimento, ele volta e nós temos uma mínima aqui que seria 31,45. Acima desse ponto passaria alguma confiança. Perfeito? Aí temos Petro, Vale e Bancos. Petrobras, vamos ver no semanal. 17,73. É uma situação que ainda preserva, né, a leitura aqui de uma pinça. Uma compra mais ousada, assimétrica. Para quem tem condições, né, de assumir esse risco e manter por um bom tempo as posições, a Vale conservando plenamente o candle do dia 12. Parece uma acumulação. Aí vejamos os bancos, né? Primeiro DI, um F25. Juros operam sem direção, né? Esse candle extremamente amplo, um sinal de topo, a sua mínima 7.860. Teoricamente haverá um teste desse topo e da média, mas tudo depende da conjuntura do coronavírus. O que é assim? O que o gráfico diz numa condição dita normal? Houve um rompimento falso de 8.510. Então ele diz o seguinte, que existe um eixo a 6.460 e que o juro vai vir aqui embaixo, né? Só que ainda os gráficos estão distorcidos por causa da volatilidade. Em breve eles estarão alinhados e quem sabe, né, a arte de ler o gráfico, de trabalhar com fluxo, vai conseguir operar de forma consciente, mas antes disso ainda imagino eu que haverá distorção. Se a gente pegar o IFNC, colocar aqui no gráfico semanal, né? O índice do setor financeiro, uma queda de 17,99, quer dizer, veio em uma região de fundo, não demonstra reação. Nós temos ele aqui no diário, existe um martelete, seria acionado a 7,966, vai, só que a média de 5 faz pressão, já está abaixo da cabeça do martelo, quer dizer, não é um sinal firme ainda, né? A não ser que tenha uma reviravolta e feche forte no final. Por exemplo, Itube, existe um ponto-chave, na minha visão, 22,41. Ontem e anteontem foi abaixo, fechou acima. Hoje já vaza esse patamar. Então não passa confiança. Aí o investidor olha, muitas vezes ele desanima, mas em algum momento, assim, eu acho que tem que ter muita prudência em mini contratos. Agora as ações, patamares mais descontados, de repente o investidor vai fatiando as entradas e consegue formar um bom preço médio. Ou para quem tem carteira e chegou até aqui, eu não acho que vale a pena liquidar, mas é opinião minha. Ontem não houve a indicação de rompimento falso de 21, fechou a 20,75 e hoje, né, parecia que ocorreria, chegou a trabalhar acima da máxima de ontem, que foi 21,49, trabalhou a 21,70, mas aí
já um candle rasgando, né, da máxima até a mínima. Isso traz um sentimento de frustração, então a compra que se posicionou no início da sessão, muitas vezes ela recua. Banco do Brasil, por exemplo, vamos ver quanto que recuou na semana, né? BBS3. R$29,16, né? Veio num nível de preço aqui praticamente de setembro de 2018, mas quase aqui em junho de 2018, longe da média, mas não crava aquele... O investidor fica ressabiado, né, pessoal? A plataforma de corretora travando, o assessor mais ocupado do que a média, aí você tenta o atendimento, isso pesa, né? Banco do Brasil trabalhou numa alta fortíssima hoje, chegou a acionar esse doji aos 27,69, que é a sua máxima, chegou a trabalhar a 27,90, mas aí recua nesse momento. Aí Via Varejo, na semana, uma queda de 44,39. Hoje repicando. Eu acho que assim, o mercado para ativos líquidos de boa qualidade, acho que é compra de uma forma geral, mas assim, a ação sente, shoppings fechados, o comércio fechado. Mas é aquela história, uma coisa é comprar R$5, uma coisa é 17. É o que eu penso para quem pode disponibilizar esse dinheiro e deixar por um ano aí na bolsa de repente. Então falamos de todos os ativos internacionais, ativos fixos, Petro, Vale, Banco, dólar, faltou Ibov, Bova 11 e mini índice. Correto? Então vamos lá, o Bova 11. Quanto caiu na semana? Vamos ver aqui, semanal. Caiu, por enquanto, 17,59. Semana passada já tinha caído 15,79. 6,16 na anterior. É uma queda que já supera 2008, né? É uma região de suporte. Se fechasse acima, ó, o junho de 2018, 6664, seria um sinal interessante, mas arrefeceu da abertura para cá. Não. Existe um sinal de fundo que é um martelo detonado ontem, né? Foi desenhado aqui, marcado. Qual que é a sua máxima? 6754, hoje chegou a trabalhar 6975, mas arrefeceu. Porém, apesar de eu achar difícil, pode acionar esse martelo no fechamento de hoje, mas acho difícil. Sendo sincero, por isso que eu optei por ficar fora dos futuros. Aí nós temos o Ibov. Vamos ver no semanal. 17,50 de queda. Existe, vou colocar até no cartezinho aqui um sinal. Não. Um martelo, ele seria acionado a 70,070. Eu até coloquei no informe cenário que seria o grande desafio. Por enquanto está na mínima. E tem o 68,490, que seria um primeiro passo, fechar acima. Mas qualquer coisa que passe o mínimo de confiança seria acima de 70,070. E agora da média de 21. De 21, aliás, não da média de 5, eu uso 5,21. Eu até citei no informe cenário. Desde o dia 4/3, eu coloquei lá como início de março, não fecha acima da média de 21. Se fechar, o que eu acho muito difícil para hoje, seria algo novo. E aí temos o mini índice, o IN J20, uma forte queda também. Nós tivemos, por exemplo, esse sinal de fundo, dia 18 não prosperou. Tivemos ontem, também não prosperou. Qual que é o ponto-chave aqui, ó? Qual que é a mínima desse fundo anterior? 70,280. Qual que é a máxima do dia 18? 70,300.
Qual que é a máxima de ontem? 70,060. Então, entre 70,060 e 70,300 tem bastante resistência. E tem a média de 5 também. Então, é uma tríplice, se não uma resistência dificílima, uma resistência que concentra claramente vendedores. E além desses 3 pontos, tem a média de 5. Então, acima de 70,300, uns 50 ou 100 pontos acima já levaria junto a média de 5, aí pode ser um setup interessante para quem espera confirmações. Por fim, trabalhando com gráfico aqui de 60, 15 e 30 minutos. Nós temos uma LTB, uma linha de tendência de baixa, que guia os topos desde o início de março. Tocou 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Olha que loucura, ontem nós tivemos um ombro, cabeça, ombro invertido. Aí hoje, você vê pelos 60 minutos, essa linha foi rompida, as médias foram rompidas, cruzaram-se em modo compra. Esse gap parecia ser de fuga, mas aí devolve tudo, né? Então, nesses momentos irracionais, o gráfico, muitas vezes, os padrões eles estão ali, mas eles falham. Então, perdeu 70,060 como suporte. Parecia fazer um pullback na LTB, mas você vê que já penetra nesse momento. Esse gap aqui seria fechado a 67,700. A mínima do movimento 67,770. Será que vai fechar o gap e vai reagir? É uma hipótese. Ou vir perto do gap, né? Veio a 70 pontos do gap. Se, por exemplo, vem aqui nesse gap, na média, e aí deixa uma sombra inferior, é aquela história do pullback realmente confirmado. Mas numa cesta é uma hipótese, mas não muito confiável. E para trabalhar na venda, o melhor sinal foi perto da máxima do dia, né? Teria que ser um trade ultra rápido, rompimento. Houve um rompimento falso de 71,700. Teria que ter cravado uma venda aqui para zerar agora perto dos 68. São 4 mil pontos, mas aí tem que ser um trader bastante rápido aqui para poder já se posicionar, já colocar a ordem, sendo que abaixo de 69,070 existe um pivô de baixa. Seria um day trade aí ultra rápido para giro, para fazer capital. Ok, pessoal? Então essa é a minha visão. Voltamos dia 30 com as iniciativas gratuitas, Telegram, cenário em vídeo na mira do trader e radar. Semana que vem, imersão confirmada terça e quarta-feira. Me dedicarei aos alunos, né, que são pagantes e ajudam a gente a manter esse trabalho, que 90% das iniciativas são gratuitas. Além do que eu citei anteriormente, seja bem-vindo à Bolsa. Eu vou pedir para minha equipe disponibilizar novamente na parte alta aí do canal do YouTube. Nós temos os Masterclass que a gente faz, Semana do Trader. E assim seguimos. Saúde e paz a todos, pessoal. Valeu!